um. Nesse vídeo, nós vamos falar de duas coisas muito importantes. A primeira, por que que os bilionários não acabam com a fome no mundo? E a segunda, por que que o próprio Deus não acaba com a fome no mundo? Bom, antes de tudo, nós precisamos entender o que que é a fome. A fome, ela não é uma entidade. A fome, ela não é um ser. A gente não consegue pegar uma bomba e explodir a fome. A gente não consegue ir lá bater na porta da fome e empreender. Não. A fome, ela é uma sensação, sabe? Ela é uma vontade de comer. É quando alguém tem a vontade de comer, certo? Existem pessoas que não têm condições de comprar algo para comer. Provavelmente você já disse aquela expressão: "Nossa, eu tô morrendo de fome". Não, você não tá morrendo de fome, porque provavelmente naquele mesmo dia você tomou um café da manhã, ou você almoçou, ou você jantou. De algum jeito você comeu alguma coisa para saciar essa vontade de comer. Só que existem outras pessoas que não têm, condições de comprar um café da manhã, um almoço, uma janta, e essas pessoas vivem assim. Essas pessoas estão numa insegurança alimentar. Essas pessoas estão em fome crônica, em constante vontade de comer, porém não tem como saciar essa fome. E assim vive a maior parte do nosso planeta. E como que a gente resolve isso, né? Você já fez essa pergunta: "Meu, por que que os bilionários não terminam com isso? Por que que os bilionários não acabam com a fome do mundo? Eles não são ricos? Eles não são bilionários? Não é só você pegar um dinheiro e dar comida para todo mundo?" Uma pessoa da ONU, né, Organização das Nações Unidas, questionou o Elon Musk. Fez essa mesma pergunta que muitos de nós provavelmente já fez em determinado momento da nossa vida. Ele disse: "Olha, eh, Elon Musk, você fica aí com esse negócio de foguete, com esse negócio de dar a volta no planeta, de colonizar Marte. Vem cá, não é mais fácil você pegar esse dinheiro que você está investindo em coisas fora da Terra? Por que que você não pega esse dinheiro e não acaba com a fome no mundo? Olha só, 1% desse dinheiro seria possível acabar com a fome no mundo." Elon Musk tweetou: "É verdade? De quantos que seria preciso para acabar com a fome no mundo?" Então esse cara da ONU, ele disse: "Olha, com 6 bilhões, você conseguiria acabar com a fome no mundo." Então, sabe o que que o Elon Musk fez? Ele disse: "Ah, é? É sério? Então faz o seguinte, faz o projeto, né, você não tá falando que é possível acabar com a fome no mundo? Faz um projeto e me dá a nota e eu te envio esses 6 milhões, 6 bilhões. Então, só que tem o seguinte, eu quero o recibo, eu quero a nota para ver para onde que está indo cada dinheiro desses 6 bilhões, para quais países e como está sendo gasto esse dinheiro." Sabe o que aconteceu? Morreu o assunto. Ninguém mais tocou nisso. O cara da ONU não falou isso. Então, eh, tem como acabar com a fome no mundo? Tem. Como? Quem que lucra com a fome no mundo? A gente precisa entender que os bilionários, eles não têm, essa obrigação de acabar com a fome no mundo, certo? Eles são um CPF. O CPF não tem a obrigação de acabar com a fome no mundo. Mas quem são os responsáveis? É a ONU. A ONU é responsável por acabar com a fome no mundo. E existem bilionários que estão dispostos a investir o seu dinheiro, porém a ONU não faz, entendeu? Elas não bolam isso. Aí você vai me dizer: "Ah, então beleza então. Então por que que Deus não resolve esse problema?" Porque Deus não tem interesse, certo? Deus não tem, interesses econômicos, Deus não tem ganância. Então, por que que Deus não acaba com a fome no mundo? Vamos lá. Há uma passagem na Bíblia muito interessante que vai exemplificar isso. Um dia Jesus estava em uma casa e chegou uma mulher. Chegou uma mulher
e começou a chorar e a lavar os seus pés. Ela pegou um perfume e quebrou esse perfume. Era um perfume muito caro, mas muito caro mesmo. Então, os fariseus que estavam à volta olharam aquilo e disse: "Que absurdo! Nossa, mas que absurdo! Essa mulher pegou esse perfume, esse odre e quebrou aos pés de Jesus. Ah, por que que ela não pegou esse dinheiro e em vez de comprar um perfume, por que que ela não deu comida para os pobres? Por que ela não alimentou os necessitados?" E Jesus disse algo muito importante. Ele disse: "Olha, não perturbem essa mulher. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas essa mulher fez algo que vai ficar marcado na história." Aqui, Jesus ele nos ensina duas coisas. A primeira, que ele quebrou a hipocrisia daquelas pessoas. Ele disse: "Olha, vocês estão questionando essa mulher, mas vocês sempre vão ter pobre com vocês. Ajudem esse pobre. Por que que vocês não ajudam esse pobre? Sempre vão ter pobre perto de vocês, mas vocês não ajudam. Sempre vão ter pobre perto da onde você está. Então, vocês sempre vão ter como ajudar essas pessoas." E a segunda coisa que Jesus nos mostra é que a fome sempre vai existir. Sempre vão existir pessoas com fome. Gente, isso que Jesus falou faz 2000 anos. Antes de Jesus, existia fome. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, houve fome. E faz 2000 anos que Jesus disse isso, e ainda existe fome. Gente, Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele não disse: "Mulher, por que que você não pegou esse perfume e não vendeu e deu comida para os pobres?" Jesus era o próprio Deus, e mesmo assim ele não recriminou aquela mulher. Ele não condenou aquela mulher por isso. Não, ele olhou para os que estavam julgando aquela mulher e falou: "Ah, interessante, né? Se você sair aí, fariseu, para fora, vai ter gente precisando. Sempre vai ter gente precisando. Ajuda." Isso é um tapa na nossa cara, porque Jesus ele não cobrou a mulher que comprou um perfume, mas ele cobrou as pessoas que estavam julgando a mulher. Porque a gente sempre pensa isso, né? Ai, se eu fosse milionário, nunca queria estar gastando com foguetes, com carros caros. Eu estaria ajudando os pobres e os necessitados. Tá bom, mas com o pouco que você tem, quantos necessitados você ajuda? Ah, não, mas eu não sou milionário. Não, esquece isso. Com o que você tem, com o salário que você tem, quantas pessoas você ajuda? A Bíblia diz: olha, seja fiel no pouco que eu vou te colocar sobre o muito. Com o pouco que você tem, quantos necessitados você ajuda? Com o pouco que você ganha, quantas pessoas que você sabe que precisa, quantos moradores de rua você passa e ajuda? Não é muito mais fácil, a gente falar do outro? Eu lembro de um dia que eu tava falando com meu amigo, poxa, mano, ó, se eu tivesse uma blusa, cara, top assim, eu te dar, porque você merece uma blusa top. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar. Aí ele falou, Gabriel, sabe por que que você promete me dar uma blusa cara? Porque você não tem essa blusa cara. Porque se você tivesse, eu tenho certeza que você não me daria. Aí eu falei, caramba, mano. É verdade. Se eu tivesse uma blusa cara, ia ficar pra mim, eu não ia te dar. E é isso. Nossa, se eu tivesse 1 milhão, eu ia ajudar tantas pessoas. Sabe por que que você promete ajudar com 1 milhão? Porque você não tem 1 milhão. Você promete porque você não tem aquilo. É muito mais fácil a gente prometer algo que a gente não tem do que estar disposto a oferecer algo que a gente tem. Então a gente menospreza o que a gente tem para não ajudar e supervaloriza o que o outro tem para ele ajudar.
não a gente. É interessante, né? É interessante. E Jesus diz: Olha, os pobres você vão ter sempre com vocês. Ah, então, mas Deus não poderia acabar com a fome no mundo? Sim, não só poderia, como ele vai acabar com a fome do mundo. Ele prometeu que vai acabar com a fome no mundo. Ele disse: Olha, eu vou criar para vocês um novo céu e uma nova terra, onde não vai haver nem choro, nem pranto, ninguém vai ter fome, todo mundo vai estar bem, vai existir alegria. Vai chegar esse dia, onde vai ter um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Vai chegar esse dia que eu vou acabar com a fome. Mas por hora, sabe de quem é a responsabilidade de acabar com a fome do mundo? É a gente. Nós somos responsáveis de acabar com a fome. Ai, no mundo, acabar com a fome no mundo. Cara, acaba com a fome do seu vizinho. Acaba com a fome do cara que você vê. Ah, tem gente sofrendo na África, tem gente passando fome na África. Por que que esses bilionários não acabam com a fome na África? Cara, tem vizinho seu precisando de uma cesta básica, cara. Tem pessoas que você conhece, inclusive da sua família e da minha também, eu não vou ser hipócrita não. Tem pessoas que eu conheço que eu poderia fazer muito mais. Tem pessoas que eu conheço que eu poderia ajudar muito mais. Mas é muito mais fácil olhar para o bilionário e falar: "Pô, aquele, ai, se eu tivesse o dinheiro daquele bilionário, eu ajudaria essas pessoas que eu conheço". Tá, por que que você não ajuda com o pouco que você tem? Por que que eu não ajudo com o pouco que eu tenho? Sabe por que não tem como acabar com a fome do mundo? Não tem como o homem acabar com a fome do mundo? Sabe por que que não tem como Deus acabar com a fome do mundo agora? Para Deus acabar com a fome do mundo agora, ele precisa acabar comigo. Ele precisa acabar com você. Você entende? É igual aquela pergunta: "Ah, por que que Deus não acaba com o mal do mundo?". Filho, filha, para Deus acabar com o mal do mundo, ele precisa acabar com você. Ele precisa acabar comigo. Porque nós somos malvados. Alguns mais, outros menos, mas a maldade está no ser humano. O ser humano já nasce mal. Então, eu tenho certeza que eu tenho se eu fosse vender as minhas coisas, eu ajudaria muito mais pessoas. E você sabe, você tem muito mais do que você precisa. Você precisa de tantos tênis assim? Você precisa de tantas roupas assim? Você precisa de tanta comida assim? Vamos ser sinceros, que de repente para aquelas pessoas que moram na rua, eu sou o Elon Musk. Você é o Elon Musk. Para muitas pessoas que a gente conhece, vamos ser sinceros, para muitas pessoas por aí, nós somos os bilionários. E essas pessoas estão olhando para nós falando: "Pô, eu vejo essa pessoa aí todo dia na rua passando, e será mesmo que ela precisa de tantas calças assim? Será mesmo que ela precisa de tantas blusas assim? Será mesmo que ela precisa de tantos tênis assim? Será mesmo que ela precisa de um Big Mac? Será mesmo que ela precisa de um milkshake? Será que se ela não vendesse, em vez de comprar esse milkshake, se ela comprasse um salgado, não mataria a minha fome?" Você realmente acha que as pessoas que estão na rua não poderia pensar isso de mim e de você? Mas a gente passa de boa, tomando um milkshake na frente de um morador de rua. Para nós é de boa, porque a gente está olhando para o bilionário. Mas de repente o morador de rua está olhando para nós e nós somos essa pessoa que gasta sem necessidade. Eu não estou querendo aqui colocar um peso em você. E eu não estou sendo hipócrita. Eu também sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa também. Eu fiz um vídeo aqui do jovem rico que, muitas vezes a gente olha para a parábola do jovem rico e diz: "Ah, esse jovem rico, olha só quanto ele ama o dinheiro". Mas nós somos esse jovem rico. Nós não estamos dispostos a deixar muitas coisas para Deus, imagine pelo outro. Muitas vezes a gente não está disposto a deixar de fazer coisas por Deus, quanto mais pelo próximo, quanto mais pelo necessitado. Então, por que que hoje Deus não acaba com a fome no mundo? Porque para Deus acabar com a fome do mundo, ele tem que acabar com o egoísmo do mundo. E adivinha só, quem é o egoísta da história? É só o bilionário que é o egoísta? Ou é você? Ou sou eu?
Os bilionários são egoístas? São. São responsabilidade deles acabar com a fome do mundo? Não. Então por que que eles não acabam? Porque eles não querem. E mesmo se eles quisessem, não teria como. Vai chegar um dia, sim, que Deus vai acabar com a fome do mundo. Mas por agora, sempre vai existir fome. Por quê? Porque nós somos o egoísta. Não é só o bilionário. Você é esse egoísta. Eu sou esse egoísta. Para um morador de rua, para muitos necessitados, aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, ou na própria São Paulo mesmo, nas comunidades, nas favelas, nós somos os milionários, os bilionários. Nós compramos coisas que não faz nem sentido. Quantas coisas você não compra na Shopee que tá aí parado? Que você poderia ter pego esse dinheiro e matado a fome pelo menos de um dia de uma pessoa. Eu, então, quantas coisas que eu não tenho aqui parado que se eu tivesse pegado esse dinheiro, eh, comprado alimento, teria ajudado mais pessoas. Então vamos parar de jogar a responsabilidade para os outros e assumir essa culpa, tá bom, pessoal? Eh, Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, meu, discordo de você, eu concordo com você, ou envia para aquela pessoa que gosta muito de julgar as outras pessoas, tá bom, pessoal? Aqui é o Bial Marx e até a próxima.